E a TV do Berro entrevista mais uma mulher. Nós vamos falar com Idalina Almeida, que é presidente da Associação Acomontes, lá da região de Montes Claros, em Minas Gerais, norte de Minas, não é, Idalina? Plantão Médico, com a doutora Kiki. Olá. Continuando as nossas conversas com os pesquisadores que estiveram presentes na FENC, no Simpósio Internacional, nós vamos conversar com a doutora Jana Brugère-Picot, que é médica veterinária e professora da Faculdade de Veterinária de Maison-Alfort, que é a mais antiga faculdade veterinária do mundo, e que nos falou sobre as doenças mais importantes na França. Então nós vamos conversar um pouco com ela e associar o que eles têm na França, o que nós temos aqui no Brasil, qual o aprendizado que nós podemos ter com o conhecimento tão grande que ela tem e o que nós devemos evitar para não trazer doenças para o Brasil que nós ainda não temos. Dr. Picot, quels sont les principaux problèmes de santé en France pour les petits ruminants? Pour les petits ruminants, je crois que le principal problème est médiatique avec la tremblante du mouton, du fait que l'on a eu le cas de la vache folle en France, mais grâce aux Anglais. Bom, então para eles, infelizmente, eles estão com um problema nesse momento, que é o que chamam de tremblante, que é o scrape, que eles herdaram dos ingleses. Qu'est-ce que faites-vous pour contrôler la maladie? Alors nous faisons des contrôles, mais sporadiques. On ne peut pas contrôler tous les animaux comme nous avons contrôlé toutes les vaches en France. Donc les éleveurs ne déclarent pas parce qu'on leur fait peur avec cette maladie. Então isso é uma coisa grave, o que ela disse, eles não estão podendo controlar como eles gostariam, né, o efetivo de animais que podem ser positivos para a doença, como eles fizeram em bovinos, porque os criadores, eles têm medo de relatar que eles estão apresentando o problema na fazenda e de sofrerem, então, o que vai acontecer, que é o sacrifício dos animais no seu rebanho. Então, eles acabam não relatando que eles estão com o problema e isso dificulta um pouco o controle da doença. Qu'est-ce que vous recommandez pour les contrôles de troupeaux? Pour les contrôles de troupeaux concernant la tremblante, alors en ce qui concerne la tremblante, c'est une maladie à déclaration obligatoire en France. Donc ce n'est pas moi qui recommande, c'est la loi. Il faut à ce moment-là surveiller les troupeaux et l'on a pratiqué aussi une sélection génétique, mais là je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce mode de sélection. É que, como é uma doença grave, é obrigatório, né, que seja anunciado, que seja feito um relato para que não possa se interceder. Mas, de qualquer forma, a dificuldade muito grande de acesso. E o que eles têm sido feito é uma seleção genética dos animais, mas com o qual ela não concorda muito. E quelles sont les autres maladies que sont d'importance aussi en France, comme le tremblant ou d'autres comme des avortements? Qu'est-ce que vous avez d'important? En fait, cette année, on a eu une maladie extrêmement importante qui est survenue alors qu'on ne l'attendait pas. Depuis à peu près 1 an et demi, nous avons la fièvre catarrhale ovine. Ça a été une vraie catastrophe puisqu'il y a interdiction de circulation quand cette maladie apparaît. Et là, la France a été touchée très gravement. Bom, então uma coisa que ela comentou agora muito importante, né? Eu perguntei a ela quais são as outras doenças importantes que eles têm agora nesse momento. E foi a febre catarral maligna, que é feito todo um controle violento, que não pode nem entrar, nem sair nas propriedades que têm esse problema. Então é grave, é a febre catarral maligna. Bom, eu vou então perguntar também a Dr. Picot quais são os outros problemas graves que eles têm do ponto de vista sanitário nesse momento, com os quais nós devemos tomar muito cuidado. Dr. Picot, quels sont les autres problèmes de santé graves à ce moment? Alors en France, le plus gros problème que nous ayons depuis 2 ans, c'est la fièvre catarrhale ovine qui est venue, on ne sait pas comment, mais peut-être par un moucheron qui est arrivé en Belgique et qui s'est en fait retrouvé un successeur et qui a touché énormément de ruminants et qui a touché quasiment toute la France de façon grave économiquement puisque les animaux n'ont pas le droit de circuler. Então, o problema grave que eles têm agora, que provavelmente veio da Bélgica, foi a febre catarral ovina, então que para toda a circulação de animais e de trânsito na propriedade e que é bastante grave.
Et quels sont les symptômes de la maladie? Les symptômes, ce sont surtout des avortements, des troubles cutanés et on l'appelle aussi la langue bleue parce que les symptômes hémorragiques peuvent donner cette impression de langue bleue, blue tongue. Bom, então, dentre os sintomas, né, o animal pode ter tremores de pele e ele fica com a língua azul, que lembra então o blue tongue. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la maladie, pour contrôler la maladie? Alors le problème, c'est que c'était une maladie nouvelle. Ce sérotype était en Afrique du Sud. Vous imaginez, on peut vacciner, mais il faut avoir le vaccin. Et donc, quand elle est nouvelle, il faut presque plusieurs mois pour avoir le nouveau vaccin. Et il va arriver enfin. Então, vocês não é grave, é um problema para o qual ainda não há tratamento, não há vacina e causa também abortamento, seriam os principais sintomas, né? Então, nós tomamos muito cuidado aqui no Brasil para que de forma alguma essa febre catarral ovina chegue ao nosso país, porque eles na França também não têm a menor ideia de como o problema chegou. Mas ele já existe e todo cuidado é pouco, porque não se sabe exatamente como controlar a doença nesse momento, lembrando então que ela causa abortamento. Et d'autres problèmes que vous avez qui sont aussi importants ou moins importants, mais des pertes économiques significatives, vous avez quelque chose? On a toujours les problèmes liés au pestivirus, puisque c'est un virus qui circule beaucoup en Europe. On a également le problème, comme au Brésil, des lentivirus, c'est-à-dire du CAEV chez les chèvres et du Medivisna chez le mouton. En fait, je crois que quand on cherche, on trouve, et nous avons tous un peu les mêmes maladies. Justamente, né? Eles têm o pestivírus, o CAEV, o Medivisna, são os lentivírus que nós dizemos, são os vírus de ação lenta, né? Que acometem bastante do nosso rebanho caprino, principalmente nosso rebanho caprino leiteiro, e um pequeno número, o Medivisna em ovinos, mas, como ela disse, são problemas que existem por toda a Europa, são problemas de trânsito, que nós já temos aqui no Brasil e que nós temos que tomar muito cuidado para tentar eliminar e não trazer novos animais com essas doenças para os nossos rebanhos. Je vous remercie. Merci beaucoup. E a todos, até a próxima. TV do Berro.